Bom dia, meninas. Deixa eu já pegar aqui nossa leitura e colocar aqui para vocês. Nossa leitura do dia. Bom dia, mãe. Tudo bem? Depois eu vou ligar aí para a senhora, tá? Tá tudo bem aí? Êxodo 22 ao 24. Amém, mãe. Bom dia, Milka. Bom dia, Mari, minha gata. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Vivi. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meninas. Daqui um tempinho para as meninas irem entrando. Já vão aí abrindo a Bíblia de vocês. Êxodo do 22 ao 24. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse negócio aqui. Aí, meu Deus do céu. Aí. Pronto. Bom dia, Fran. Seja bem-vinda. Bom dia, Deia. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, meninas. Vamos dar aqui um tempinho só para as meninas irem entrando e a gente já vai abrindo as Bíblias. Êxodo 22 ao 24. Eu queria ver se dava pra gente também avançar no 25, mas vamos ver se vai dar tempo da gente avançar no 25, tá bom? Vamos dar aqui um tempinho para as meninas entrando. E aí, meninas, como tem sido esse desafio de leitura bíblica para vocês? A gente acorda animada, né? Já esperando o dia pra gente fazer leitura. Tem sido uma bênção, né? Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Vamos aqui esperar as meninas entrarem, aí a gente já dá sequência na leitura da palavra. Ontem nós aprendemos sobre responsabilidade. Não sei se eu... Ah, tá bom, Vivi. É porque senão acaba consumindo todos o plano de dados, né? Amém. Mas depois se você não conseguir acompanhar tudo por aqui, depois você acompanha ou pelo Instagram ou pelo YouTube. Bom dia, Cida, amiga. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Já vão abrindo aí a Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Já faz entrei, já estou sempre que vou no médico. Ah, tá bom, Fran, depois você acompanha, ou por aqui ou pelo YouTube, tá bom? Mas não deixa de colocar a sua leitura em dia. Amém, Bárbara, é verdade. A gente acorda ansiosa por aquilo. Não sei se vocês estavam aqui naquela live que eu comentei a respeito dos discípulos, que eles já acordavam com o coração cheio de expectativas para aquilo que Jesus podia realizar naquele dia, porque todos os dias Jesus realizava algo, né? Então os discípulos já acordavam todos os dias com o coração cheio de expectativa. O que será que vai acontecer hoje? O que será que Jesus vai fazer hoje? Nós estamos assim, né? O que será que Deus vai falar com a gente hoje? O que será que Ele vai ministrar no nosso coração hoje, né? É uma bênção. Meninas, já peguem caneta também, viu? Não sei se vocês estão usando a caneta, vocês estão marcando os versículos da Bíblia. Amém, Mari. Vamos orar sim por você. Você foi no médico, Mari? Bom dia, Lê. Bom dia, mãe. Bom dia, meninas da live. Bom dia, meninos que estão entrando pela primeira vez. Enfim, Espírito Santo fala conosco. Amém, Cida. É isso mesmo, minha maravilhosa. Glória a Deus. Bom dia, Débora.
Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica. Nosso propósito é fazer a leitura bíblica anual, né? Nós vamos ler a Bíblia todo esse ano. Então, nós lemos alguns capítulos e vamos esperando ver o que o Senhor transborda no nosso coração. Daqui a uma semana e para voltar no médico, mas não vou aguentar de dores. Não, Maria, você tem que ir mesmo. Não espera não. Tá bom? Meninas, nós vamos orar pela Mari. Ela teve um aborto, né? Agora essa semana. Então, vamos apresentar a vida dela para que o Senhor possa abençoá-la, né? Consolar o coração, porque nenhuma perda é fácil de lidar, mas que o Senhor possa confortar e consolar o seu coração, Mari. Jacira, seja bem-vinda. É verdade, Sidoca, tem consagração hoje, né? Tá bom que você tá com pontos aqui, você tem pontos de sobra aqui, viu? Silmã, seja bem-vinda, Silmã. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda. Pati, bem-vinda. Bem-vinda, Karine. Deus abençoe vocês, meninas. Vamos dar só um tempinho aqui para as meninas irem entrando. E aí a gente continua com a nossa leitura. Aí, enquanto as meninas estão entrando aqui, sabe o que eu queria conversar com vocês? Ontem nós fizemos a leitura. E tem um trecho que fala sobre, até dentro dos 10 mandamentos, né? Deus ele dá uma ordenança para o povo, que é para eles trabalharem 6 dias. E no 7º dia descansar. E aí nós não falamos sobre o descanso, né? Eu não sei se vocês perceberam ontem, mas ontem eu estava tão cansada. Quando meu esposo desceu, eu falei pra ele, eu falei assim, amor, eu tô tão cansada, mas tão cansada, que assim, eu não tinha conseguido dormir bem, tinha ido dormir tarde, acordado cedo. Parece, olha gente, essa pessoa aqui, todos os dias, liga, e é spam isso aqui. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu tô tão cansada que assim, as palavras não vinham na minha mente. Não sei se vocês perceberam isso. Como que eu estava ontem. As palavras não vinham. Eu queria falar uma palavra, mas parecia que a palavra não vinha do cansaço. Então assim, nós não podemos ignorar o cansaço físico. Nós não podemos ignorar o cansaço espiritual, sabe? Nós precisamos descansar. E Deus sabia disso. Deus criou todo mundo. Mas Ele descansou. No 7º dia Ele descansou. E aí quando Ele vem trazendo os 10 mandamentos, Ele vai falar novamente sobre o descanso, sobre a importância de descansar. Ontem eu fui dormir mais cedo, né? Foi aquele dia corrido, aquele monte de coisa para fazer. Aí fui dormir, eu falei, eu vou dormir mais cedo. Eu fui dormir 11 e pouquinho, mas geralmente eu vou dormir muito, muito mais tarde. E hoje eu acordei totalmente diferente. Então, realmente, assim, tem que descansar. Nós não podemos ignorar o descanso. Bom dia, Tina! Seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe você. Silene, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Bom dia, amiga. Que bom que você chegou. É bom ter você aqui, viu? Bom dia, Samira. Bom dia, Escola Cristã Escriba. Seja bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vamos fazer aqui a leitura bíblica. Isso mesmo, ó. Isso mesmo, Deia. Tem que ir no médico. Que nem ontem, eu estava tão cansada, fui dormir 7 horas, mas acordei 3 da manhã e não consegui dormir mais. Aí também não, né, Sidoca? Se eu for dormir 7 horas da manhã, misericórdia. Isso. Então, assim, a gente não pode, meninas, ignorar, sabe, os sinais do nosso corpo.
cansaço mental, cansaço físico atrapalha a gente, né? E ontem eu tava desse jeito, eu percebi como o cansaço interfere e a leitura foi exatamente sobre isso, né? Trazendo também essa consciência de responsabilidade. É minha responsabilidade também tirar um tempo para descansar, né? Bom, meninas, algumas já entraram aqui, então a gente já vai começar, já vamos fazer a oração. Vamos apresentar aqui hoje a Mari, né, de uma forma especial, para que o Senhor possa abençoar a vida dela, né, da sua família, do seu esposo, e que o Senhor possa trazer para ela o consolo, o conforto que só existe no Espírito Santo, né? Nós não temos palavras, só o Espírito Santo que pode fazer todas as coisas. Eu peço que vocês apresentem também os pais de uma amiga minha, ela é uma embaixadora, né, do Ministério Be Amazing aqui no Brasil, e os pais dela estão com Covid, já são de idade, a mãe dela tem problemas de saúde. Tem um menino também, Nicolas, que ele se acidentou andando de skate, teve um coágulo no cérebro, começou a colocar sangue pelo ouvido, ele é novinho, ele é um adolescente, então ele já está hospitalizado, já fez cirurgia, mas peço que vocês apresentem a vida dele, tá bom? Nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer conforme lhe apraz. Amém, meninas? Vamos fazer oração? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado. Eu sei que o Senhor é aquele que governa todas as coisas. Que nós possamos entender, Pai, que a nossa reação em relação a tudo aquilo que nós temos aprendido aqui através da tua palavra torna as pessoas que nos cercam, torna o ambiente em que nós estamos inseridos melhores. Porque a fé cristã, a fé verdadeira cristã, ela produz evolução, tanto nas nossas vidas, quanto na vida daqueles que nos cercam. Eu sei que o Senhor tem nos chamado para a realização de algo, mas principalmente, Pai, a realização de algo dentro de nós. A transformação precisa primeiro vir dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nessa manhã abrir os nossos olhos e nos convencer de fazer aquilo que muitas das vezes nós não queremos fazer, nós não desejamos fazer, mas que é preciso para que a Tua glória seja manifesta através de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ungir, que a Tua palavra possa frutificar no nosso coração, que a nossa vida não seja uma vida apenas de aparência, que no fundo, quando as pessoas forem nos analisar no fundo, não perceba que somos rasas, mas que somos realmente profundas em Ti. Senhor, que a Tua presença seja manifesta esta manhã. Fala conosco de uma forma poderosa, Pai. Nos revela aquilo que está oculto. Nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos dias de hoje. Nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Mari. Abençoa, Senhor, a vida dela, do Jean. Eles perderam, Pai, um bebezinho. E o Senhor sabe como é perder um filho. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa derramar sobre o coração deles o bálsamo de Gileade. Aquele, Senhor, que nós não podemos curar, aquelas feridas que nós não podemos curar, mas nós podemos aqui interceder pela vida dela, estar juntas com ela neste momento, intercedendo a Ti pelo Teu Espírito, pela intervenção do Teu Espírito, com bálsamo, com consolo. Ela sente dores, que as Tuas mãos possam ir até o encontro dela nesta manhã e tirar todas essas dores, aliviar as dores para a glória do Teu santo nome, Pai. Visita o Nicolas, visita, Senhor, o pastor Jorge, a pastora Eunice,
Cobre com o teu sangue precioso cada um que está acometido desta enfermidade, Pai. Que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa restabelecer a saúde, que o Senhor possa dar vitória, Pai. Visita o Carlos, Senhor, esposo da Tica. Tem misericórdia da vida dele, Pai. Alcança, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas, mas Tu és um Deus poderoso que sara, que cura, que libere, que restaura. E é nesse Deus que nós confiamos, sabendo que todo o poder está em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, seja agora e para sempre. Amém. Amém. Bom dia, meninas. Bom dia, Vanice. Bom dia, Dani. Amém. Ideia, nós apresentaremos o Renato, sim, tá bom? Na oração de encerramento a gente apresenta a vida dele, tá? Meu cantinho, meu refúgio, seja bem-vinda. Meninas, abram aí a Bíblia de vocês. Dani, falei com você? Bom dia, Dani. A paz do Senhor Jesus. Meninas, vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia. Ui, deixa eu pegar aqui minha água rapidinho. Capítulo 22 do Êxodo. Nós estamos fazendo então a leitura em ordem cronológica. Saímos da era dos patriarcas, estamos passando pelo Êxodo. E aqui o Senhor está moldando o povo de Israel, trazendo a eles responsabilidades, de forma que eles se tornem um povo, uma nação, que tenham as suas próprias leis, as suas próprias diretrizes, os seus próprios estatutos, mas não aqueles em que o Egito era apoiado, em que as outras nações eram apoiadas. Esse povo de Israel seria diferente, porque suas leis, seus estatutos e as suas diretrizes foram dadas por Deus. Então Deus estava organizando o seu povo para viver em sociedade, para se tornar uma nação. Então o Senhor estava dando os mandamentos de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam reagir, de como eles deveriam lidar com as questões do dia a dia. Então o Senhor está trazendo responsabilidades aqui, tanto cívicas quanto espirituais, para o povo de Israel, nos capítulos do 19 ao 21. E aqui o Senhor continua no versículo 22, trazendo responsabilidades, leis sobre a proteção da propriedade. Então vamos lá. Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou. Mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados na casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento,
ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas, se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas, se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras do campo. Joguem-na aos cães. 23. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la.
Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada, no mês de Abibe, pois esse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Depois, Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão
Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém, meninas? Nós vamos deixar o versículo 26, o capítulo 25, para amanhã. Vamos voltar aqui para o capítulo 22. E aí, meninas, primeiro bom dia para as meninas que entraram e eu não vi depois. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Aqui no capítulo 22, novamente, nós vemos o Senhor chamando a nossa atenção para a questão do descanso, né? Mais uma vez o Senhor nos chama a atenção sobre a importância de descansar. É preciso descansar, né? Aqui eu quero chamar a atenção a vocês, porque assim, ele fala que às vezes, se você encontrar alguma coisa de alguém que estava perdido, e aí esse alguém falar assim, isso é meu, aí você vai levar essa questão diante dos juízes, e aí ele vai determinar de quem que é, e aí você vai restituir em dobro. E aí ele fala assim, que se a gente encontrar e souber de quem que é, a gente tem que devolver, né? Isso fazia parte das leis da proteção de propriedade para o povo de Israel. E aí, meninas, é engraçado que muitas das vezes algumas condutas, né? Porque a gente percebe que as leis, todas elas foram instituídas com base na Bíblia, né? Então, a fé cristã, a fé verdadeira, a fé genuína, é uma fé civilizatória.
Ela é uma fé civilizatória. Porque a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, e aí Ele nos ensina com sabedoria. Olha tudo que Ele vai falar para o povo de Israel, da forma como eles devem se comportar, né? Então tudo aqui Deus fala com muita sabedoria. E justiça, isso que a gente vê muito forte em todos os ensinamentos que Deus está dando para o povo de Israel. Ele fala com sabedoria e com justiça. Ele fala assim, eu vou até acrescentar aqui, além da justiça, a responsabilidade. Então ele fala com sabedoria, com justiça e responsabilidade. Tanto que no versículo 2, ele fala assim, que se o ladrão for encontrado roubando e ele não tiver absolutamente nada para restituir, ele mesmo vai ser levado como escravo para devolver aquilo que ele pagou. Ou seja, o fato de você não ter nada não justifica você tirar do outro. Se você tirou do outro, você mesmo vai se oferecer para trabalhar em dobro para pagar aquilo que você pegou. Olha isso, meninas. Olha como Deus trabalha de uma forma a trazer a autorresponsabilidade. Aquela coisa assim, né? Tirando do meio, do nosso meio todas as desculpas, né? Não deixando brechas para desculpas. Então Deus fala assim: você não tem desculpa. Não é desculpa você dizer assim, eu não tenho nada, por isso eu vou roubar. Isso não é desculpa para você tirar o que não é dos outros, o que não é seu. Não é desculpa. Então Deus age com muita responsabilidade, com justiça, com sabedoria. E aí muito dessas condutas, né, de caráter, de justiça, de responsabilidade com o outro e autorresponsabilidade, meio que se perdeu no caminho, né? Às vezes a gente encontra pessoas que se comportam dessa maneira e a gente olha e até mesmo no meio do povo de Deus e fala, Senhor, né? O povo precisa voltar aqui aos mandamentos de Deus, porque essa foi uma ordenança perpétua. Perpétua. Aí às vezes eu vou as pessoas dizendo assim: ah, mas nós não estamos no tempo da lei. Nós não estamos mais no tempo da lei. Então o Velho Testamento, aquilo que está ali no Velho Testamento, aquelas coisas todas, não serve para os nossos dias de hoje. Mas é engano isso, porque Paulo mesmo vai dizer que a lei, não, Jesus mesmo diz que ele veio para cumprir a lei, e não para abolir a lei, não é para excluir o Antigo Testamento, ele veio para cumprir todos os mandamentos. Então nós precisamos voltar nesses textos e analisar a nós mesmos onde é que nós estamos, que não estamos de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como estatuto perpétuo para o seu povo. E ele diz assim: vocês são o meu povo, eu sou o povo escolhido do Senhor, você é povo escolhido do Senhor, nós somos geração eleita, nós somos a nação eleita do Senhor. E aí, lendo todos esses trechos, no que será que nós precisamos ser reposicionadas? O que em nós precisa ser consertado? O que em nós, em nossas condutas, ainda precisa ser alterado, ser moldado, ser transformado, para que possamos viver de acordo com as diretrizes do Senhor. Aconteceu um fato uma vez, eu estava num lugar, e uma senhorinha foi colocar na bolsa dela um valor, era R$200 que ela precisava pagar o aluguel. E ela deixou na escada do salão, então tinha um salão no subsolo, e ela saiu do salão, eu não sei se ela foi pegar alguma coisa na bolsa ou guardar alguma coisa na bolsa, sei que caiu os R$200 ali na escada do salão. Ou seja, se tá ali no salão, na escada do salão, a gente já entende que pertence a alguém, ou do salão, ou que frequentou o salão, certo? Uma pessoa achou, uma pessoa cristã, uma mulher cristã achou esse dinheiro.
E a senhorinha veio no salão e explicou para as meninas o que tinha acontecido. Perguntou se as meninas tinham visto o dinheiro, se alguma delas tinha achado. E ela estava muito angustiada porque era para pagamento de um aluguel. E aí as meninas falaram que não, mas que ia transmitir essa notícia para as demais. Se alguém soubesse, entraria em contato com ela. Num belo dia, as meninas falando, e aí a mulher fala que achou um valor na escada. E aí as meninas falam assim, olha, eu conheço a moça, a senhora que perdeu esse dinheiro. Aí a mulher falou assim, mas eu achei esse dinheiro. Eu achei que ali estava perdido. E a mulher não devolveu o dinheiro. E aí olha só o que a Bíblia vai dizer. Não maltratem, nem não prejudiquem as viúvas e os órfãos. Não prejudiquem. Eu não sei se aquela mulher, ela tinha, se ela era viúva, se ela tinha alguma pessoa, né? Se ela era casada, se ela tinha o seu marido. Eu acredito que não. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Se eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Aí eu pergunto a vocês acham que essa mulher, mesmo que ela não seja cristã, quando ela desceu as escadas, ela não disse, meu Deus, tem misericórdia, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, me ajuda a achar esse dinheiro. Vocês acham que ela não clamou ao Senhor? Vocês acham que ela não pediu ajuda para Deus? E aí Deus está dizendo aqui, eu certamente atenderei ao seu clamor. Olha só como nós precisamos ter cuidado com nossas ações, com as nossas reações. E muitas das vezes nós erramos e a Bíblia diz assim, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. O meu povo erra porque eles não se dedicam a conhecer quais são as leis, quais são as diretrizes, quais são os conselhos que eu tenho para eles, para viver uma vida próspera, uma vida de abundância, uma vida abençoada em mim. E aí, essa mulher não devolveu. Vocês acham que essa senhora não clamou? E aí ele diz assim, ó, se você vai emprestar dinheiro para alguém, não cobrem juros, não visem lucros, não tomem por garantia o manto do seu próximo. Ele teria somente aquilo para se cobrir, se ele clamar a mim. Olha isso. Aquele era o dinheiro daquela senhorinha para pagar o aluguel da casa dele. E olha o que a Bíblia vai dizer. O manto é a única coberta que possui para o corpo. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Então, meninas, novamente o Senhor nos chama a autorresponsabilidade. Sabe, avaliar nossas condutas, avaliar o nosso comportamento, como é que nós temos agido, porque esses estatutos são estabelecidos perpetuamente. Nós precisamos observar como é que nós estamos nos comportando. Se o nosso próximo vem pedir ajuda para nós e nós tendo condição ali de atender naquele dia, não devemos deixar para o amanhã. Devemos ajudar o nosso próximo hoje. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, voltem mais vezes nesse texto. E orem, Espírito Santo, onde é que eu estou errando? Me ajuda a ter uma conduta que agrade ao Senhor, uma conduta que esteja dentro das tuas leis, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo, porque eu sou o seu povo, eu sou geração eleita e eu preciso me comprometer em obedecer e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor está nos trazendo grandes ensinamentos, meninas. E aí nós partimos para o capítulo 24, e aí o Senhor vai dar uma instrução a respeito da tomada da terra prometida, né? Do tempo em que eles chegariam à terra prometida. E eu achei muito interessante, e eu queria comentar com vocês, o versículo 29. Ele diz assim, ó: não os expulsarei só num dia,
pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Ou seja, meninas, Deus nos prepara antes de nos dar a oportunidade de viver as promessas que Ele nos fez. Ele está dizendo assim, se eu for expulsar todo mundo, que vocês vão precisar lutar, em um ano só, a terra ia ficar desolada. E aí os animais ferozes, aqueles que não aparecem frequentemente, mas que o povo vai encontrando e vai mantendo o equilíbrio, né, do ecossistema, eles vão se multiplicar e vão acabar com vocês. Então assim, a terra seria desolada, os animais selvagens iam crescer e iam acabar com vocês, ou seja, tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. E nós precisamos respeitar este tempo. E Deus respeita rigorosamente esse tempo. E aí nós aprendemos, lembra meninas, que nós aprendemos com Jacó e com Esaú? Jacó entendia, Jacó foi o que mais entendeu sobre o tempo, né? O tempo de esperar. Ele esperou para ter Raquel, esperou para, aí recebeu Lia, aí esperou para ter Raquel, esperou para ter o seu próprio rebanho, esperou até que Deus disse basta, agora é sua vez de sair. E mesmo quando ele saiu e se encontrou com Esaú para colocar todas as coisas em ordem, ele entendeu que ainda era tempo de ir devagar. Esaú podia ir com o seu povo, com os seus animais, com os seus cavalos na frente, que era o tempo de Esaú avançar, mas o de Jacó era o tempo ainda de andar devagar, porque ele tinha rebanhos que amamentavam, tinham crianças que ele era responsável e que aquele ainda era o tempo de ir devagar. Então nós precisamos aprender também, meninas, a esperar. Há um tempo determinado. Aí talvez a gente pense assim, mas já se passaram muitos anos. E o povo esperou 40 anos. Quantos anos que Jacó não esperou? Quanto tempo Noé não ficou naquela arca? Quanto tempo o povo de Israel esteve no Egito, meninas? 430 anos. E aí, às vezes, a gente fica um ano, ou fica um mês, e a gente já fica assim, Senhor, é agora? Senhor, é agora? E agora, Senhor? É agora? Senhor, é agora? Senhor, é agora? E aí, quando a gente vê as águas, né, nosso coração já se enche de expectativa, achando que ali é a fonte de solução, de provisão para o nosso problema, e o Senhor está dizendo ainda, calma, calma. Se eu der para você tudo de uma vez, primeiro que você vai ficar tudo destruído, tudo vai se destruir, vai perecer. Vai perecer, você não vai saber lidar. Se eu der tudo para você de uma vez, você não vai saber lidar. Calma. Vai recebendo aos poucos, eu vou dando para você aos poucos, você vai aprendendo a lidar com aquilo, aí eu venho sobre você, derramo mais um pouco, e você aprende a administrar aquilo, eu venho sobre você, derramo mais um pouco. A medida de Deus, ela é assim, ela transborda, mas ela transborda a partir do momento que eu vou aprender a lidar com isso. Quem é que não conhece alguém que recebeu do Senhor algo e de repente aquilo subiu a cabeça e a pessoa simplesmente dispersou? Se perdeu. Quem é que não conhece alguém? Todas essas coisas nos servem para exemplos, meninas. Exemplos. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum de nós se perca.
Não é desejo dele nos ver perdidas com aquilo que ele nos deu. Vendo a bênção que ele tem para nós, que era para sermos prósperas, frutíferas e abençoadas, ele não deseja que essa bênção se torne maldição. Então as coisas vão vir aos poucos, na medida de Deus, na medida que ele sabe que não vai nos fazer perecer, que não vai transformar aquilo que ele nos deu em maldição, aquilo que nós vamos saber administrar. Então louve a Deus. Foi esse pouco que Deus colocou na sua mão? Louve ao Senhor, porque ainda tem porção para ser derramada sobre você, mas tudo tem o seu tempo. Tem um tempo determinado. Aí ele diz assim, olha, eu vou dar a vocês até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Ou seja, quando você se tornar forte o suficiente, quando você aprender a lidar com as situações o suficiente, aí sim você tomará posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Ele está nos moldando, ele vai dando a gente aos poucos, sabe? E as porções, elas são liberadas aos poucos. Ele vai liberando, você vai recebendo, vai aprendendo a administrar. Quando tá ok, ele libera mais um pouco, você aprende a administrar e ele vai liberando aos poucos, porque é interesse dele que você cresça, que você frutifique, que as suas raízes se aprofundem, que você se torne forte o suficiente para receber tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Então não reclame do pouco que você tem. Ah, mas é tão pouco. É pouco. É pouco para este tempo, mas é o pouco que você precisa administrar. O que a Bíblia diz na parábola dos talentos? Seja fiel no pouco. Não reclame do pouco, seja fiel no pouco, administre o pouco, honre a Deus no pouco, erga altares de adoração a Deus no pouco. E o muito, o mais, já está preparado, mas vai ser derramado ao seu tempo. Tenha paciência. Amém, meninas? Calma. Existe um tempo para todas as coisas. Respeite o tempo para que a bênção não se torne maldição. Deus respeita rigorosamente o tempo e nós temos que aprender a respeitar também. Amém, meninas? Aí uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito aqui do povo, né? Deus chama Moisés para falar com ele. E aí Moisés traz para o povo tudo que Deus ordena que eles façam, né? E aí o povo diz, faremos exatamente tudo que o Senhor ordenou. Exatamente, Samira, o pouco com Deus é bastante. E é no pouco que nós experimentamos os feitos de Deus. A questão da multiplicação, você só vai ver se você tiver pouco. Você não vai ver a multiplicação quando você tiver muito, porque os seus olhos não serão chamados a atenção para o muito. Lembra das águas de Mara? Meu Deus, eu vou comentar sobre isso, meninas. Lembra das águas de Mara? O povo vinha sedento. Quem é que foi que viu o arbusto lá caído no chão? Ninguém viu o arbusto. Ninguém viu a ferramenta que era a ferramenta de transformação. Ninguém viu. Todo mundo olhou o quê? As águas. As águas, quando eles viram aquelas águas, aquele rio, todo mundo falou assim, é nisso. É nesse monte aqui que a gente vai se fartar. Quando chegaram lá, as águas eram amargas, impossíveis de beber. E aí, quando eles viram que eram impossíveis de beber, Deus chamou a atenção de Moisés para o arbusto. Meu Deus, meninas. Para o pouco, para o que é pequeno. Você não vai experimentar transformações no muito, porque os seus olhos não vão conseguir enxergar. A multiplicação você não vai ver no muito, porque seus olhos não vão conseguir enxergar. Você só vai experimentar multiplicação, transformação, provisão de Deus no pouco.
Então seja grata ao Senhor, porque o Senhor está te ensinando. O Senhor quer revelar o poder dele, sobrenatural, nessa situação que você tem falado é pouco. E ele não agiu ainda. Eu vou dizer mais, ele não agiu ainda, porque você tem reclamado, você tem colocado lá na sua lista de insatisfação. Isso é pouco, porque eu só vivo nessa vida, porque isso, porque aquilo, porque pra mim nada dá certo, porque eu só vivo nessa escassez, porque não sei o que. Você tá se comportando exatamente como o povo de Israel. O povo tá dizendo assim: faremos tudo que o Senhor ordenou. Mas aí chega o tempo de escassez, aí tá o povo reclamando, tá o povo maldizendo, tá o povo falando que Deus não tá com ele. E nós estamos nos comportando exatamente assim. E aí Deus não age porque nós estamos reclamando. Então, eu não sei qual é a situação que você tá vivendo, eu não sei se isso é para vocês que estão aqui ouvindo hoje, ou se é para aquelas que ainda vão ouvir, né, essa palavra. Mas o que o Senhor nos ensina nessa manhã é: pare de reclamar, tenha paciência. É pouco hoje, porque é o pouco que eu estou dando para você aprender a administrar. Você não consegue ser grata nem pelo pouco que eu tô te dando. Você não consegue ver como bênção o pouco que eu tô te dando. Você não consegue ver a minha mão entrando com a provisão nesse pouco que eu tô te dando? Nessa porta pequena que você acha, mas foi eu que abri? Pequena, mas foi eu que abri. É o pouco, é a porção que eu estou te dando para este dia, para que você aprenda a administrar. E conforme você vai aprendendo, eu vou liberando mais. Eu não posso dar toda a terra para você. Você ainda não é forte o suficiente para receber. Você não pode receber ainda. Se eu te der, você vai perecer. E a bênção se torna maldição. Então, tenha paciência. Não reclame. Reconheça os meus feitos no pouco. Reconheça os feitos do Senhor no pouco. Ele vai dando a medida certa para o dia. Lembra lá do maná? A porção era para o dia. E aí eles preparavam aquela porção no dia. Na sexta-feira, no sexto dia, o que acontecia? Deus enviava porção dobrada. E aí eles aprendiam a administrar a porção dobrada. Depois, porção diária. É assim que Deus trabalha, meninas. E Ele está nos ensinando como nós devemos agir. É dessa forma. Então não vamos reclamar. Eu coloquei um desafio para as meninas lá no curso que eu ministro. E eu vou desafiar vocês também. Ó. Sabe essas xuxinhas de cabelo? Sabe essas xuxinhas de cabelo? Eu vou fazer um desafio com vocês. Deixa eu ver se tem uma xuxinha aqui por perto. Eu não tenho nenhuma xuxinha aqui por perto. Mas sabe essa xuxinha de cabelo? Ou uma pulseira que você tem em casa, um anel, alguma coisa que você possa trocar de mão para mão. Você vai se comprometer com o Senhor hoje. Você vai dizer assim: Senhor, eu vou sair deste lugar de reclamação. Eu quero aprender a administrar esse pouco que muitas das vezes para mim aparenta ser pouco e eu não consigo enxergar a tua provisão. E aí eu demando muito tempo aqui nesse lugar, porque eu só reclamo e eu continuo presa nesse ciclo por causa da reclamação. Então eu não vou mais reclamar. Põe aqui a xuxinha numa das mãos. E todas as vezes que acontecer alguma coisa, se você for inclinada a reclamar, você vai dizer: Senhor, eu sei que essa é a porção que o Senhor me deu e o Senhor está me ensinando a como administrar isso, porque muito mais o Senhor quer fazer na minha vida. Me ensina, Espírito Santo. E você vai lá e vai trocar de mão. E aí, novamente, você vai fazer durante o seu dia, sua semana. Quando o seu coração for inclinado a reclamar, você vai render ao Senhor graças e vai trocar a pulseirinha de mão. Vai trocar a xuxinha de mão ou o anel de mão, o que seja que você escolher,
para se lançar nesse desafio. E você vai se comprometer a sair desse lugar de reclamação e entrar nesse lugar de ensinamento. Vai entrar na escola de Deus, vai se permitir ser moldada por Deus, ensinada pelo Espírito, vai aprender a administrar esse tempo que Deus tem preparado para você, esse pouco que aos teus olhos parece pouco. E eu tenho certeza que o Senhor vai começar a liberar porções sobre a sua vida, de forma que você vai aprender a administrar, e dali um pouquinho o Senhor vai derramar mais e mais e mais, e quando você vê, estará forte o bastante para mergulhar em toda a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Amém, meninas? Voltando aqui para o que eu ia comentar com vocês, o povo dizia assim: nós faremos tudo o que o Senhor disser que nós devemos fazer. Mas toda vez que uma prova se apresentava, eles se esqueciam de tudo que Deus já tinha feito. Esquecia de tudo que Deus tinha falado. E dali um pouco estava o povo entrando em litígio com o outro, pegando o bode, o jumento, o animal do outro. Lá estava o povo erguendo outros deuses. Então nós precisamos nos comprometer. Comprometer. Não somente verbalizar, mas nos comprometer. Isso que nós estamos fazendo, esse desafio da xuxinha ou da pulseira, o que vocês escolherem, é uma forma de se comprometer. É uma forma de deixar de ficar falando e agir. O que Deus estava falando pro povo, mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso, é que o povo falava muito e fazia pouco. O povo falava muito e agia pouco. E não é isso que Deus quer. Quantas vezes, e aí eu vou chamar vocês a atenção para uma coisa. Comecinho de ano, meninas. Quem nunca passou o ano e falou: Deus, esse ano vai ser diferente, Deus. Esse ano, Pai, esse ano eu vou cumprir as promessas, sabe? O ano passado não deu, não. Nem os outros que passaram. Mas esse, Senhor, esse ano eu vou ser mais fiel. Eu vou estar na igreja todos os dias. Eu vou estar lá nos grupos. Eu vou voltar para os grupos que eu abandonei. Eu vou me lançar na tua obra. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E vou fazer aquilo outro. Quando chega no final do ano, meninas, que a gente vai fazer o saldo lá, fazer o balanço, que foi que nós fizemos? Quem aqui nunca falou assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda? E não leu? Quem foi? Quem colocou? Coloca aí pra mim. Quem se comprometeu no final do ano? Não, se comprometeu não, falou, verbalizou um monte de coisa pro Senhor. Quando chegou no final do ano, não conseguiu cumprir nem metade do que havia falado pro Senhor que ia fazer. Então o povo ele estava agindo exatamente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então eles verbalizavam muito, falavam muito, mas chegava na hora de agir, eles faziam pouco. Então o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã? Fale menos, mas faça mais. Faça mais. Deixe que as suas ações falem por você. Deixe que as suas atitudes falem por você. Deixe que Deus se revele através de você, através das suas atitudes e não pelo seu falar. Nós muitas das vezes falamos uma coisa e agimos de forma diferente, e aí não existe coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Quem ouve o povo dizendo assim: faremos tudo o que o Senhor ordenou, pode dizer: que povo obediente. Nossa, que povo é esse povo de Deus, esse povo de Israel, né? Eles são obedientes. E mais pra frente nós vamos ver o povo fazendo o quê? Indo contra tudo aquilo que eles estavam falando. Então, vamos falar menos e nos comprometer mais? Vamos? Vamos deixar de fazer promessas e vamos agir. Vamos nos levantar, vamos fazer. Não falar que vai fazer, simplesmente se levanta e faça.
Faça aquilo que já está desejo no seu coração. Faça aquilo que o Senhor já fez brotar no seu coração. Se levante e faça. E através das suas atitudes, o Senhor transbordará. O Senhor cooperará com você, ajudará, e as suas atitudes falarão por você. Louvarão e engrandecerão o nome do Senhor. Olha aqui, várias meninas dizendo, eu já falei que ia ler a Bíblia várias vezes e não consegui. Mas agora nós vamos, porque nós nos comprometemos. Nós não apenas falamos que iríamos fazer, nós estamos fazendo, estamos nos comprometendo. E mais pra frente a gente vai falar sobre perseverar. Aí eu queria falar com vocês aqui, ó. O versículo 15, só pra gente encerrar, meninas, que eu nem sei quanto tempo que a gente tem ainda. Ele diz assim, olha, no versículo 17 do capítulo 24, diz assim: aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Ou seja, a nuvem desceu aos olhos dos israelitas. Todo mundo olhou aquela cena e só Moisés subiu no monte. Todo mundo observou a glória do Senhor se manifestando, mas somente Moisés pôde subir no monte. Hoje, meninas, a glória do Senhor também se manifesta aos nossos olhos. Mas a diferença é que tanto eu quanto você podemos subir nesse monte. Esse monte está acessível a todas nós. O véu foi rasgado. Nós não precisamos mais apenas nos colocar numa posição de espectadoras e observarmos a glória descer sobre o monte e algumas pessoas apenas irem e contemplarem a glória do Senhor e entrarem dentro da nuvem de glória do Senhor. Nós não precisamos mais estar dentro deste lugar de espectadoras. Hoje nós temos o livre acesso. Hoje nós podemos entrar dentro da nuvem de glória. Hoje nós podemos ver a manifestação do Senhor, sentir a manifestação do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Hoje esse acesso está livre para todas quanto desejarem entrar nesta nuvem de glória. E aí aqui eu quero deixar para vocês um convite. Quantas de nós deseja entrar nesta nuvem de glória? Esta nuvem, ela estava só para Moisés. Deus dizia, apenas Moisés suba. Moisés suba e contempla. Estava só apenas para Moisés. Mas hoje o Senhor nos convida. Você também pode entrar. Você também pode entrar nessa nuvem de glória. Você está convidada a entrar nesta nuvem de glória. Aqui está dizendo, aos olhos dos israelitas, eles apenas observaram a nuvem de glória descer e Moisés entrar dentro dela. Mas hoje o Senhor te convida e me convida a entrar nesta nuvem de glória. E eu quero saber de vocês, vamos entrar, meninas? O caminho está livre e Ele nos convida. Vamos juntas entrar nesta nuvem de glória. Vamos juntas levantar altares de adoração ao Senhor. Vamos entrar e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Todas as nossas demandas nós levamos para dentro dessa nuvem de glória. Todas as nossas aflições nós levamos para dentro dessa nuvem de glória. Todas as nossas imperfeições, todas aquilo que a gente não sabe lidar, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que a gente não tá sabendo como fazer, mas a gente precisa aprender, que a gente precisa que Deus nos ensine, nós vamos aprender dentro da nuvem de glória. O Senhor nos convida a entrar. O Senhor nesta manhã nos convida a entrar. Entre nesta nuvem de glória e veja o que Deus tem para revelar ao seu coração. Era ali que o Senhor revelava a Moisés como Moisés deveria falar para o povo agir,
como o povo deveria se comportar. O que o povo deveria fazer se tal situação acontecesse, ou se tal situação acontecesse, o povo deveria agir assim, assim, assim. É na nuvem de glória que o Senhor vai revelar a nós como devemos agir com sabedoria, com responsabilidade, com justiça, com amor. É na nuvem de glória. Amém, meninas? Que tanto eu quanto você desejem no coração entrar nessa nuvem de glória e que lá possamos receber de Deus a revelação dele para cada uma de nós, para que ele tenha especificamente para cada uma de nós. Amém, meninas? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E eu sei que ela falou com vocês tanto quanto falou comigo. Vamos nos comprometer em obedecer à voz do Senhor. Amém? Não apenas manifestar com palavras o nosso desejo, mas com ações e atitudes, porque elas sim vão revelar o nosso nível de comprometimento. São as nossas ações que definem os nossos resultados, as nossas decisões. Amém? Deus abençoe todas as meninas que foram entrando aqui. Mi, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meninas. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa palavra. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar nesta manhã. Amém? Que todas nós possamos entrar nessa nuvem de glória. Receber revelações de Deus para a nossa vida. Vamos continuar apresentando a Verônica, meninas. Apresentando o Renato, né, que testou positivo, né, para Covid, teve 50% do seu pulmão comprometido, está internado. Vamos orar por ele, né, vamos orar umas pelas outras para que o Senhor nos ajude a nos manter perseverantes neste propósito. Amém, meninas? Vamos fechar os nossos olhos, feche seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por esta porção nesta manhã, por ter nos ensinado, por ter aberto os nossos olhos, Senhor, a respeito da forma como nós devemos agir e reagir, que as tuas leis são como estatutos perpétuos e que nós precisamos ter conhecimento das tuas leis, da forma como o Senhor deseja que nós agimos. Porque embora hoje o mundo seja mau, o mundo seja corrupto, o mundo ceda às fraquezas, ceda aos manjares, os homens sejam seduzidos aos manjares do inimigo e muitas das vezes se corrompam, nós, como nação eleita, como povo escolhido do Senhor, devemos nos comportar de maneira diferente, de forma a manifestar o teu nome nesta geração corrompida, nesta geração onde há corrupção, onde há um desejo, um apego por si mesmo, sem amor ao próximo, e somente conhecendo as tuas leis, somente conhecendo a forma como o Senhor deseja que o seu povo se comporte, é que nós vamos agradar ao Senhor através das nossas ações, das nossas atitudes. Obrigada por nos ensinar nesta manhã e que da mesma forma que as leis foram escritas naquelas tábuas, a tua lei, a tua palavra também seja impressa em nosso coração, de forma que nós possamos viver naturalmente uma vida que glorifique o teu nome, uma vida que manifeste, Senhor, a diferença que existe entre aqueles que servem a ti, obedecem a tua voz, e aqueles que não obedecem, aqueles que não te servem. Senhor, nós te pedimos, Pai, que tenhamos o desejo todos os dias de entrar nesta nuvem de glória, de ter uma intimidade contigo, porque nós sabemos que a nossa vida espiritual é nossa responsabilidade. Nós precisamos ter uma atitude, nos levantarmos e irmos até a nuvem de glória. Nós precisamos nos movimentar em direção à nuvem de glória. Essa é a nossa parte de responsabilidade.
E aí quando nós chegamos dentro da nuvem de glória, a parte da tua responsabilidade, ela é cumprida e o Senhor revela ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, revela os seus segredos, conta os teus mistérios. Ali o Senhor nos transforma, ali o Senhor nos anima, ali o Senhor nos levanta, nos reposiciona, ali o Senhor nos ensina. Que possamos ter o desejo, Pai, de viver nessa nuvem de glória, de ter um comprometimento de estar ali todos os dias recebendo uma porção do Senhor. Nos ensina a ser grata a Ti por tudo aquilo que recebemos para este tempo. Que possamos ser gratas, Pai, por aquilo que aos nossos olhos é pouco. Que o Senhor nos ensine a lidar, a administrar o pouco. E a cada nova porção, o Senhor nos ensine a ser gratas e a administrar de forma que nos tornemos pessoas fortes o bastante no Teu Espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Visita, Senhor, nesta manhã o Renato que está hospitalizado. Visita, Senhor, da mesma forma a Verônica. Tem misericórdia e continua com as Tuas mãos estendidas. Tu és o médico dos médicos e para Ti não há impossíveis. Todas essas coisas nós colocamos diante de Ti, Pai. Toma a nossa casa, nossa família, os nossos filhos, nossos maridos, que vão, Senhor, para o trabalho. Guarda eles de todo mal. Esconde no Teu esconderijo. Nos dá um dia de vitória para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Recebam essa palavra, guardem no coração de vocês e pratiquem. Pratiquem. Não vamos ser como o povo de Israel, que apenas falar que vai fazer e não faz. Vamos praticar tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, 7h35, para mais uma porção do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Um dia abençoado de vitórias para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, meninas. Deus abençoe.